Vamos aqui para nossa segunda parte da aula 3. Então, olha só, colocando uma lupa na nossa Constituição, do que ela é feita? Quais as normas que a compõem? Então, eu tenho que colocar aí que ela é composta pelo bloco de constitucionalidade. Quem é esse bloco de constitucionalidade? O que ele é? Bom, o nosso bloco de constitucionalidade, nós chamamos que é um bloco de constitucionalidade restrito, porque só fazem parte do bloco as normas que são formalmente constitucionais. Aí você vai falar assim, Tati, espera aí, para tudo. Você acabou de falar no vídeo passado que não há diferença entre norma materialmente constitucional e formalmente constitucional. Agora você está dizendo que só faz parte do bloco as normas formalmente constitucionais? Não. Mas lembra que eu falei para você que você não pode confundir? Pois é. Quando eu abro a minha Constituição e eu verifico quais as normas que de fato deveriam estar na Constituição e outras que não precisariam estar na Constituição, não teriam o mesmo peso, né? Não teriam ali, nem poderiam até ser alteradas de forma diferente, né? Teriam até uma hierarquia menor do que as outras. É quando eu, de fato, faço uma diferença entre norma formalmente constitucional e norma materialmente constitucional. Isso não existe na nossa Constituição. Todas as normas são materialmente constitucionais. Todas possuem a mesma hierarquia, a mesma importância e a mesma relevância. Porque foi escolha do poder constituinte, né? Seja originário ou seja ele derivado. Outra história é o seguinte: quando eu digo que todas as normas para fazerem parte do bloco de constitucionalidade, por ser um bloco de constitucionalidade restrito, elas precisam ter natureza jurídica de norma constitucional. E para ter natureza jurídica de norma constitucional, é uma norma que, na formalmente é constitucional. E para elas ter uma forma, né? Desculpa o pleonasmo aqui. Para ela ser formalmente constitucional, ou ela nasceu com o poder constituinte originário, ou o poder constituinte derivado a criou. Entendeu? Então é uma diferença. É o mesmo nome, mas institutos distintos. Então eu tô querendo analisar agora, no bloco de constitucionalidade, as normas que nasceram constitucional, as normas formalmente constitucional, não as normas que possuem uma inspiração constitucional. Em outras palavras, eu tô falando de normas que elas vão estar aqui no texto da Constituição, ou não só no texto, existe um outro grupo de normas que não está no texto da Constituição, mas tem a mesma natureza jurídica de uma norma constitucional. Então o bloco de constitucionalidade, ele primeiro foi discutido, ele surgiu, né, a discussão dele, na ADI 595, que discutiu uma lei lá do Espírito Santo, ADI 595, e o ministro Celso de Mello, relator, ele até fala o seguinte: a lei que é objeto da ADI, né, para chegar à ADI, a lei de fato ela foi até revogada antes do julgamento da ADI. Então você já sabe que a ADI ela até perdeu o objeto em si, né? Porque a lei não existia mais no ordenamento jurídico. Se não mais existe, eu não tenho por que verificar a validade dela, se ela está de acordo ou não com a Constituição. Ótimo. Só que o ministro, no seu voto, ele acaba, antes de chegar a essa conclusão, que nós já sabíamos, ele acaba fazendo uma grande análise. Uma análise seguinte: às vezes se pede a inconstitucionalidade de uma norma, afirmando, como isso acontecia, essa ideia da década de 90, afirmando o seguinte: essa norma é inconstitucional, mas ela é inconstitucional porque como parâmetro, né, como norma, como o que é a Constituição, eu tenho como definição de Constituição algumas normas que são imbuídas ali dessa meta constitucional de direitos fundamentais, por exemplo. Então, será que a LINDB seria uma norma materialmente constitucional a ponto de também ser Constituição? Será que o Código Civil, entre os artigos 11 e 21, que fala sobre direitos da personalidade, também não seria uma norma materialmente constitucional? Ora, se nós adotássemos um bloco de constitucionalidade extenso, aberto, nós poderíamos considerar várias normas
que não estão na Constituição, não foram criadas como norma constitucional, mas também tendente participante desse bloco apta a ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Só que nós não fazemos isso. Nós só adotamos as normas que são formalmente constitucionais, que nasceram com o carimbo constitucional, tá? Tem um bloco de constitucionalidade restrito. E quais são essas normas? Vamos lá. Os artigos 1º ao 250 da Constituição, né? O grupo da norma. O ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias. As emendas constitucionais, né? Lembrando, colocamos as emendas constitucionais a parte do próprio artigo 1º ao 250, porque primeiro que nem toda emenda ela está ali para alterar o texto. Eu posso ter uma emenda avulsa, exemplo, emenda constitucional 91. Segundo, as emendas elas têm uma atividade própria, elas têm texto próprio, né? Então, o artigo 1º ao 250 é o ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias, as emendas constitucionais, os princípios constitucionais implícitos, não confunda com insensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis estão explícitos, está no 34, no artigo 1º ao 250. Os princípios constitucionais implícitos, ou seja, quais são as normas constitucionais, princípio é a norma, a gente vai ver, quais são as normas constitucionais, quais são os princípios constitucionais, mas eles são implícitos, eles decorrem de uma interpretação da Constituição. Exemplos, princípio da razoabilidade. Nós vamos ver, eu não vou me filiar à corrente de Virgílio Afonso da Silva, para mim não há princípio da proporcionalidade, mas regra da proporcionalidade. Mas o STF chama de princípio da proporcionalidade. Não estão expressos na Constituição. O próprio princípio da segurança jurídica. O princípio, o nome correto, quem já foi meu aluno sabe. Faço questão de falar o nome técnico dele. Princípio da busca pela felicidade. Não é princípio felicidade, mas princípio da busca pela felicidade. Também não está na Constituição, mas decorre dele, né, do texto constitucional. Princípio responsabilidade, como eu falei. Então, existem princípios que estão implícitos na Constituição. Na ADI 3510, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele fala muito bem sobre o princípio responsabilidade como princípio implícito, tá? Então, também são normas constitucionais, tá? Os princípios constitucionais implícitos. E na segunda pergunta que eu fiz para você foi: dentro do bloco de constitucionalidade, são todas normas formalmente constitucionais. Óbvio, materialmente também, mas são todas materialmente constitucionais. Eu fiz a pergunta assim pra você: existe norma constitucional fora da Constituição? Existe, você já sabe. São os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo rito da emenda constitucional. Hoje, a aula, né, aqui, junho de 2019, nós só temos 3. Não sabemos se teremos para frente. Então, aqui em junho de 2019, nós temos 3 tratados que ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com natureza jurídica de direito de emenda constitucional, onde vai ter uma aula só do tratado, mas você já nota, você já sabe, que é o Tratado de Nova York e o Tratado de Marrakech. O Tratado de Nova York, ele, na verdade, é o tratado e o protocolo facultativo. Então, por isso a gente fala que são 2. Então, o tratado e o protocolo facultativo, né, de Nova York, Tratado de Nova York. E o Tratado de Marrakech. Então, são normas que fazem parte do bloco de constitucionalidade. Eles são parâmetros do controle de constitucionalidade. E você já sabe bem que entre o artigo 1º ao 250, assim como as normas do ADCT, que são originárias, são os únicos que são exclusivamente parâmetros do controle, né? Todas as normas demais são parâmetros e também podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Tranquilo? Então vimos o que é o bloco de constitucionalidade na ideia de Constituição. Mas eu falei assim para você, a terceira pergunta. E quais são os elementos da Constituição? Né? Como uma Constituição também se compõe? Olhando para o texto da Constituição, pegando ele aqui, ó, como uma Constituição aqui vai se organizar. Bom, eu posso separar o texto da minha Constituição de 88 em 3 partes, tá? Preâmbulo, parte dogmática e atos das disposições constitucionais transitórias. Então vamos lá. Preâmbulo, parte dogmática e o ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias. Fala de cada um deles. Preâmbulo.
Bom, preâmbulo, ele traz uma carga ideológica, é a certidão de nascimento de uma Constituição. Ele pode ou não existir tanto na Constituição Federal como nas Constituições estaduais, não é obrigatório, tá? Mas vamos lá. Como o preâmbulo tem força normativa? Não. Ele não tem força normativa. Se ele não tem força normativa, o que isso significa? Significa que ele não é norma e, portanto, eu não posso afirmar que uma lei ou um ato normativo feriu o preâmbulo. Ah, aquela lei ou ato normativo feriu o preâmbulo. Não posso fazer essa afirmação porque ele não é norma. Então, ele nunca vai ser parâmetro nem objeto de controle de constitucionalidade. Agora, posso retirar o preâmbulo? Essa questão foi levada para o STF na década de 90. Posso retirar o preâmbulo, então? Se ele não tem força normativa, não. Por que eu também não posso retirar o preâmbulo? E eu brinco, deixa o preâmbulo, né? Não se incomoda mais com ele. Eu também não posso retirar o preâmbulo, já posto, já está lá na Constituição Federal. Não por ele ser só uma cláusula pétrea, porque ele é uma cláusula pétrea, não. Ele não é de fato uma cláusula pétrea, mas ele encerra, ele traz essa identidade da Constituição. Então, como ele tem uma carga ideológica e histórica, é isso que o STF decidiu. O preâmbulo tem uma carga ideológica e histórica tão forte, tão importante, que ele também não pode ser retirado. Tá bom? Ele não tem força normativa, mas ele também não pode ser retirado. Tranquilo? Parte dogmática. Do artigo 1º ao artigo 250, são mais de 250 artigos, porque tem as emendas constitucionais, né? Então, é uma emenda que aumentou, como a emenda constitucional 45, traz mais incisos, ou traz o 103B, C, por exemplo. Então, é a parte dogmática toda da Constituição, junto com as emendas, junto com a parte das emendas, mais não temos que falar, ou seja, é só observar e fazer cumprir, que é o nosso estudo durante todas as nossas aulas. E os atos de disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Olha só, o ADCT, o objetivo de ter um ADCT é fazer uma integração entre a ordem constitucional anterior e a ordem constitucional vigente. Por que fazer essa integração? Porque, diante de uma nova Constituição, eu não posso, por exemplo, alegar direito adquirido. Uma nova Constituição, ela não está obrigada a respeitar direito adquirido. Tranquilo? Exatamente. Vem uma nova Constituição, Tati, ela pode desconstituir uma situação? Sim. Nós vamos ver os tipos de retroatividade, ela não precisa, não posso alegar direito adquirido em face de uma nova Constituição. Mas eu também tenho que entender o seguinte, que eu tenho que causar o mínimo. Vai ter uma insegurança jurídica, sem dúvida. Quando uma Constituição é colocada, eu demoro no mínimo de 5 a 10 anos para ter uma estabilidade constitucional. No mínimo, só uma mínima estabilidade. A nossa vai fazer 31 anos. E nós ainda estamos lutando nessa estabilidade constitucional. Hoje a gente já conseguiu, de fato, acredite bem, em termos das constituições passadas que nós já passamos, que nós já tivemos. Então, por isso que é tão grave, é tão importante que nós pensemos e reflitamos, né, se é necessário ou não uma nova Constituição. Por isso que a nossa Constituição é principológica, porque aí ela vai sempre fazendo essa ideia de organismo vivo, ela vai sempre conversando com a sociedade, vai sempre se atualizando. Então, o ADCT, uma vez que a nova Constituição não precisa respeitar direito adquirido, ele faz um papel de integração entre a ordem jurídica anterior e a nova ordem jurídica, a nova ordem constitucional, para que se atenha, para que haja um mínimo aí de insegurança jurídica, né? De estabilização das relações, tá bom? E não é obrigatório ter o ADCT, não é obrigado. Essa é uma tradição nossa e o ADCT mais bem organizado, sistematizado, é a da de 88, que a gente diz que de transitório não tem nada, né? Porque a gente vira e mexe, tem uma alteração importante no ADCT. Tranquilo? Foi? Ótimo. Então agora, a gente vai passar a estudar, vamos revisar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das nossas constituições, os elementos mais importantes, né? Pegar aqui uma ideia sobre cada constituição. Vamos? Beleza.
Então, o que eu quero lembrar com você agora é as constituições passadas, brasileiras, tá? Contando com 88, são 8 constituições. Então tem uma história constitucional, mas também uma história constitucional ineficaz, né? Nós pegamos entre a primeira e a 7ª Constituição, elas têm a grande questão da ineficácia. Então vamos pegar a nossa primeira Constituição. As Constituições, né, foram 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, eu, hein? 1934, 37, 1946, 1967, com emendão em 69 e a Constituição de 88. Então, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, com a emenda aí 69, não vou considerar aí uma Constituição, alguns consideram, mas se considerar ela tá ali aqui, e 1988. Nós vamos analisar as passadas, tá bom? Começando com a primeira Constituição, primeira e única Constituição da Monarquia, 1824, tá? A Constituição de 1824 foi uma Constituição aí outorgada por Dom Pedro. Você sabe que havia uma Assembleia Geral para a elaboração da então Constituição. Dom Pedro I dissolve essa Assembleia, uma vez que a ideia, né, os rumos postos no texto constitucional não estavam de acordo com o que ele pretendia, com as suas vontades, com o que ele desejava. Mas o que você importa saber agora, não só na aula de história, é que a Constituição foi uma Constituição imposta, né, outorgada. É uma Constituição pautada no liberalismo conservador. Por que no liberalismo conservador? Porque essa Constituição, ela é fruto ali da ideia de uma influência francesa. E os franceses fizeram a Revolução Liberal, e a nossa Constituição de 1824, ela é muito própria da Constituição de 1814 da França, né, que é uma Constituição aí de um resgate, né, quando há um resgate francês, uma época que um dos dos reis volta ao poder, mas ele volta fazendo essa Constituição de resgate, para logo em seguida mudar de Constituição. Então a ideia é de um liberalismo conservador, no qual os detentores realmente do poder, uma classe oligárquica, né, dominante, próxima à nobreza, teriam direitos, com certeza, e menos deveres e mais direitos por essa Constituição, tá? Agora a gente não pode esquecer o seguinte: é uma Constituição brasileira que ela é muito engraçada, porque ela traz uma ideia liberal conservador, mas também ela tenta unir uma coisa, dois conceitos muito difíceis, antagônicos, só nós, né? Só o Brasil, que é uma ideia aí liberal absolutista. Como assim? Pois é, por quê? Ela acaba sendo, eu tô rindo, mas é pra rir com você. Ela acaba sendo liberal na economia, numa ideia de direitos fundamentais, mas em termos de poder, ela tem um viés, né, um fetiche aí, um viés absolutista. Por quê? Porque na França tínhamos a ideia do Benjamin Constant. O Benjamin Constant, assim como tantos outros, né, como eu havia falado no outro bloco, pensaram na separação dos poderes, assim como o Aristóteles, né, como Locke, como o Montesquieu. O Benjamin Constant também pensou na separação dos poderes, só que ele pensa numa separação dos poderes a 4, na qual o poder moderador, como o nome diz, vai moderar uma tensão entre uma função e outra. E quando nós importamos essa ideia do Benjamin Constant, que não foi aplicada nem na França, né, de onde ele é originário, quando nós importamos essa ideia do Benjamin Constant, nós verificamos o seguinte, que há um predomínio do poder executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário, e ainda, né, entre os três, o poder moderador não vinha moderar nada, mas vinha ser absoluto sobre tantos os outros. Tanto é que Dom Pedro I se declara ali imperador eterno, vitalício, único do Brasil, né? Forever and ever.
estamos ali com Dom Pedro I. Então, por isso que eu falo, é engraçado, que são dois conceitos antagônicos. O liberalismo veio justamente para acabar com o absolutismo. Então, a gente faz uma ideia liberal na economia, né? Até mesmo na política, mas acaba sendo absolutismo de o poder é todo meu, né? Lembrando que como era uma monarquia, a república, aliás, não existia. Como era uma monarquia, nós não tínhamos, o Brasil não era dividido em federações, tá? O Brasil era um estado unitário. Então, todo o centro de poder era fulcrado, né? Centralizado nessa monarquia, tá? Então, nós vivíamos um estado unitário. Eu tenho ali uma ideia de união, vamos colocar assim, e nela todas as suas competências, todos os seus poderes, tá bom? Uma ideia unitária. O que mais que a gente pode falar sobre a Constituição de 1824? Você não pode confundir o seguinte, essa Constituição, ela trouxe direitos fundamentais. Sim, e ela trouxe direitos fundamentais de primeira geração. Sim, liberdade. Sim, mas se sua professora estivesse lá nascido em 1824, não seria sua professora. Eu, com certeza, estaríamos o quê? Na senzala ou na casa grande, enfim, porque sou negra. Então nós tínhamos a escravidão. A Constituição, ela trazia que os homens eram livres, mas ela não foi capaz de si mesma por trazer a libertação aos escravos, nem às mulheres. Então, como os escravos e as mulheres, os escravos eram considerados objetos, né? E as mulheres, sob o jugo do pater familias, né? Não ali do poder familiar, da ideia de ser subjugada ao homem. Então, na prática, nós verificamos que esse direito de liberdade era praticamente inexistente, né? Era liberdade para o homem branco e rico. Por isso que nós temos aqui o voto era censitário. Então, votava, de fato, quem tinha aí uma determinada renda e que fosse homem que pudesse influenciar, tá? Mas ela trazia amplíssimos direitos individuais. Então, não caia nessa pegadinha. É uma pegadinha muito comum em provas, que a Constituição de 1824 não trouxe direitos fundamentais. Trouxe direitos fundamentais individuais de primeira geração. Qual era a questão? Eles não eram efetivos, tá bom? Foi a primeira e única Constituição que afirmou que nós tínhamos uma religião. E a religião oficial era o catolicismo. Qualquer outra religião era crime, tá? Professar qualquer outra religião era inconstitucional. Não tínhamos controle de constitucionalidade. Lembra, na França também não se pensava. Era impensável ter a hipótese de controle de constitucionalidade, porque, pela separação dos poderes, o Poder Judiciário não poderia afirmar que havia uma inconstitucionalidade, né? Algum erro no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, tá bom? O que mais que eu separei aqui para falar para você? Separei sobre a irresponsabilidade do monarca. O monarca era irresponsável, como sempre. Já desde a primeira Constituição, nós temos uma Constituição extensa, analítica, aqui. E falei para você que eu queria ressaltar era do elitismo conservador, que era verificado, nesse caso se verificava no voto censitário. É a origem ali da formação dos grandes coronelismos, né? Dos grandes latifúndios e grandes grupos de poder que nós temos até hoje no Brasil. Tá bom? A Constituição de 1824 foi extensa, igual a nosso segundo bloco. E eu já volto no próximo bloco para falar das outras constituições. Te aguardo.